Bom dia, pessoal! Sejam bem-vindos a Hampshire. Hoje vocês me acompanham até o Museu Nacional do Automóvel, onde visitarei uma nova exposição sobre 120 anos do automobilismo britânico. Se gostou, fique por aqui e continue assistindo. Oi, pessoal, aqui é o The Missenden Flyer. Bem-vindos ao canal e a Bella Bewley no Museu Nacional do Automóvel, junto com meu amigo Patrick Collins, curador-chefe. Bem-vindo de novo, Patrick. Já faz 2 anos. E você tem... Uma nova exposição para... Bem, nós temos... Fizemos mudanças internas. Renovamos totalmente o nível de entrada por onde você entrou e agora ele apresenta uma nova história. História envolvente do automobilismo nas estradas da Grã-Bretanha. Aberto há 2 semanas. Fantástico! E o mais importante, há motocicletas em toda a exposição. Veja só. Vamos dar uma olhada então. Uau! Recebido por um Rolls-Royce. Entendi. Então nós abrimos. Quando o prédio foi inaugurado nos anos 70, o falecido Lord Montagu queria criar uma catedral para o automóvel. E nós realmente voltamos a isso. Então abrimos, temos as clarabóias abertas, temos luz natural aqui dentro. Está bem mais arejado do que antes, não acha? É. Parece mesmo. Então temos uma seleção de carros, desde Benz em 1885 até. É um Honda Accord, mas um Accord especial. O primeiro fabricado na fábrica de Swindon. Uau, é mesmo? O primeiro a sair da linha de produção. Você deve se lembrar de quando viemos aqui com o Patrick há 2 anos. Ele é praticamente uma enciclopédia ambulante. Sei que você também tem uma. Sesta. Então este era um carro de Swindon. Este foi o primeiro a sair da linha de produção em Swindon. E infelizmente a fábrica de Swindon já foi fechada. Eu sei, eu sobrevoei lá recentemente e está simplesmente... Eu não sei o que eles estão fazendo com o local agora, e você, mas enfim. Então é isso, um carro fabricado na Grã-Bretanha. Este veio para nós da Honda do Reino Unido. Sim. Primeiro carro, para quem lia revistas na época, era o de imprensa. Uau, sério? Ele está nos testes da Autocar e afins. E aí, ao lado dele, para pessoas da nossa geração, Golf GTI. Esse sim é um carro, não é? Que beleza. Fico pensando quanto valem hoje em dia. Imagino aquele ali. Acho que eles valorizaram, mas na verdade eu estava na concessionária Volkswagen da minha cidade só na semana passada. E o que realmente chama a atenção é o quanto o Golf ficou maior. Sim. Sim, ele é realmente compacto. Bem, assim como eu, ele ficou maior. Mas quando você entra nesse carro, você pensa, que carrinho compacto o Golf era nos anos 70 e 80. Vou te dizer uma coisa, eles ainda parecem, quero dizer, para mim, isso não parece antiquado. Talvez seja só porque a gente vai ficando mais velho. Eles são ótimos carros, mas quero dizer, é um carro da minha época. Você já teve um? Nunca tive. Trabalhei em vários como mecânico. E o GTI era realmente fabuloso, não era? Isso iniciou uma tendência. E eu sei que coisas como o Peugeot 200 e 5 GTI meio que ofuscaram ele um pouco. Especialmente o 1,9. Eles eram carros incríveis, carros realmente incríveis e também práticos. Mas eram carros fantásticos. Legal. E este aqui é de 1981? Sim, esse é de 81, era uma moto de trilha, mas o cara fez uma restauração enorme nela. Então é aquele tipo de restauração sem economizar nada, sabe? Buscando peças de todo lugar para deixá-la original. Está incrível. Você anda nela com frequência? Acho que todas funcionam. A maioria das coisas funciona, pode funcionar. A gente liga os motores de tudo a cada 12 semanas em um rodízio. Certo? Entendi. Tudo é registrado e monitorado. Então não deveríamos ter problemas de travamento, pois vocês mantêm tudo funcionando. A maioria das coisas aqui pode funcionar com mínima reativação. Certo. Provavelmente ligação à bateria... E claro, algumas das coisas realmente modernas que tivemos, especialmente coisas que recebemos emprestadas de fabricantes, alguns dos carros mais sofisticados, você tem que mantê-los conectados de qualquer jeito. Sim, manter tudo funcionando. Você fica limitado onde pode exibir, pois precisa de acesso à eletricidade. Agora corremos o risco de ficar aqui o dia todo por causa deste próximo carro. Eu realmente quero dar uma olhada nele porque tenho visto esses carros em classificados automotivos ultimamente. Tenho procurado. Está difícil achar minis clássicos hoje. Estavam custando cerca de 20 mil por um Cooper S. Bem, sim, os Cooper S sempre foram, sim. Os Coopers sempre foram muito caros. Mas só, quero dizer de novo, isso é algo que eu nunca tive, mas dirigi vários. Minha mãe tinha um. Meu pai tinha uma van. O primeiro carro que dirigi aos 12 anos foi um Mini. Também comecei assim. E eu desafio você
até hoje, a encontrar um carro que faça curvas como ele. Por isso, eu era praticamente um mini entusiasta. Eu estava pensando, será que eu vendo meu Jaguar e compro um Mini clássico? Porque seria ótimo para rodar por aí, seria muito divertido. E também que carro divertido de se ter. Quero dizer, esse aqui parece ser de 1959. Esse é um de 59. E antes que falem algo, sim, o painel frontal foi trocado em algum momento por um de modelo mais novo. Mas é mesmo de 59, bem do começo, acho que é de outubro de 59, eu estava... Olhando o tamanho daqueles... Rodas! São de quanto? Tipo 16 polegadas? Não, são tipo 10 polegadas ou algo assim? Isso é loucura. Não é? Não consigo me lembrar. Sim, 10 uau. Mas faz curvas, rodinhas pequenas. Isso é incrível. Bem, isso deve estar funcionando. Eles continuam bem divertidos de dirigir. Sim, incrível. Veja como aquilo parece enorme perto dele no show. Bem, era, e de novo, em 59, isso foi algo tão significativo, não foi? Construir um carro pequeno para a família, porque se você olhar atrás, sabe, até que tem bastante espaço. Tinha até bastante espaço. Para ser justo, sim. Eu lembro que meu pai costumava me levar para a escola em um desses. Éramos 4 dentro dele. Eu lembro que a janela lateral estava quebrada, então tivemos que colocar um saco de lixo por cima. E também precisávamos usar cobertores porque fazia tanto frio que o aquecedor não funcionava. Nós 4 cabíamos confortavelmente nele no inverno, mesmo com um saco de lixo na janela. Eles eram carros incríveis. Eram mesmo muito legais. Certo, vamos seguir em frente. Vamos seguir em frente. Esse Rolls Royce é incrível, olha só isso. Isso mesmo, 1909 4050 Silver Ghost. Esse carro tem uma história interessante porque, como outros grandes da época, já teve vários tipos de carroceria. Quando foi construído, tinha uma carroceria de passeio aberta diferente. Certo. E depois, quando foi parar na Escócia, acabou recebendo uma carroceria de carro funerário. Puxa vida! E depois virou um caminhão de reboque. Muitos desses, porque quando você tira a carroceria bonita, na verdade há um chassi bem robusto ali embaixo. Então muitos desses acabaram virando caminhões de reboque e caminhões plataforma. Certo. Porque eles são tão robustos. Ele foi reconstruído e a carroceria atual é dos anos 60, já que a original desapareceu há tempos. É absolutamente linda, não é? E quando você olha para o tipo de carroceria, quero dizer, ela realmente impressiona. Esse tipo de carroceria é tecnicamente chamado de Roy de Belge. Certo? Não sou especialista em carrocerias, mas todos esses estilos diferentes, sim, é um grande carro de turismo aberto. É fantástico, não é? E esse funciona e é usado regularmente. E é absolutamente enorme em comparação com o Mini, não é? É tipo o dobro do tamanho. Já dirigi aquilo no terreno e isso assusta muito eles. Isso dificulta dirigir. É uma coisa tão grande, quero dizer, pesa bastante e você está dirigindo, tem esses paralamas enormes e fica consciente de que só tem freios nas rodas traseiras. E é isso. Tenho consciência do valor disso, mas estou brincando. Acho que um arranhão nisso pode ser o fim de uma carreira. Sim? Exatamente. Excelente. Então entramos na nova exposição, alguns objetos ao redor. Reconhece isso? Olha isso. É uma YZF, uma YZ, desculpe, GZF 30, do começo dos anos 80. Que eu acho que era algo que eles faziam para as concessionárias Yamaha terem em exposição. Certo. Então, tipo, uma mini pit bike. É loucura. Eu vi adultos correndo nisso e você não via? Meus joelhos não aguentam isso. Então, como eu disse, entramos na história, a história do automobilismo britânico. E nós meio que vamos acabar fazendo um trajeto em 8. Me distraí com um E-Type girando. Sim, vamos voltar a isso. Este vídeo é patrocinado pela Bikeshore, maior corretora independente de seguros de moto do Reino Unido. Peça uma cotação personalizada na Bikeshore para sua moto, triciclo, scooter ou ciclomotor. Eles seguram qualquer veículo de 2 rodas e oferecem apólices para várias motos. Clique no link para mais detalhes. Então, este deve ser o início da história. O começo, então, o John Bolton, que é o motivo de haver um Museu Nacional do Automóvel. Este carro está na propriedade desde 1913 e ele foi usado durante os anos 30 em trajetos de Londres a Brighton e coisas assim. E então, quando o falecido Edward Lord Montagu abriu Bewley ao público em 52, este foi o carro que foi o primeiro carro. Este é o primeiro. Este é o núcleo que deu origem ao Museu Nacional do Automóvel.
Este carro é muito importante para este lugar. Com certeza. E ele está em funcionamento. Ele participa da trajeto de Londres a Brighton na maioria dos anos, em novembro. E na verdade, em contraste com o Rose, é bem pequeno. Bem pequeno. Compacto, pequeno e com porta-malas prático. Quero dizer, a Dion era um grande fabricante. Eles produziam motores aos milhares e vendiam para outros fabricantes de carros. Eles também fabricavam motores para motocicletas, por isso muitos carros de 2, 3 e 4 rodas da época usavam motor da Dion. Bem, eles são franceses. Franceses? De novo, a atenção aos detalhes. Eu me pergunto se os originais do fabricante eram tão de alta qualidade quanto este. Provavelmente, isso aqui é obviamente uma pintura moderna. Temos um pintor realmente muito habilidoso que vem e faz tudo isso pra gente. Ele é simplesmente um gênio absoluto com o pincel. Tudo isso deve ser feito à mão, Dani. Mas quero dizer, esse também era o padrão da época, de verdade. Sabe, quando tudo era feito à mão antes da produção em massa. Lindo! E então entramos de fato na exposição. Então ainda tem algumas coisas mudando por aqui. Então, a carruagem a vapor original, este é um modelo, obviamente, mas a carruagem a vapor de Kugano, de 1769, na verdade, era para ter uma vitrine mais moderna, mas ainda não foi entregue. Mas é o primeiro veículo movido mecanicamente, seja de estrada ou trilho. Todos descendem deste. Ele foi construído para ser uma carruagem de canhão ao redor do Arsenal de Paris. Havia um pequeno construído em 1769 que levava 4 ou 5 pessoas. Alguns anos depois, foi construído outro capaz de rebocar um canhão de 4 toneladas. É absolutamente enorme. E o mais importante, ele tem tração dianteira. Então você tem essa grande caldeira e 2 cilindros alimentando uma única roda dianteira. E essa caldeira sustenta todo o peso sobre a... Roda dianteira, todo o peso lá na frente. Imagino que dirigir também seria um horror de dirigir. Dá para imaginar? Quando perguntam sobre o primeiro veículo com tração dianteira, foi esse, o mais antigo. Eu ia perguntar qual foi o primeiro carro, porque para mim sempre foi a Mercedes-Benz. A gente passou pelo triciclo Benz no hall de entrada quando chegamos. Então, 1885, 1886, Carl Benz. Tem uma foto dele ali na parede deles. A foto é dos anos 1920, mas ele está sentado nela. Certo. Na época, o grande rival dele era Gottlieb Daimler. Daimler, na verdade, lançou um carro motorizado alguns meses depois, a apenas alguns quilômetros de distância. Mas quero dizer, esse é um Daimler da década de 1890, um Daimler de Cannstatt, da Alemanha. E colocamos esse ali justamente para representar a carruagem sem cavalos. Se existe uma carruagem sem cavalos que parece de verdade, é essa. Coloque 2 cavalos na frente, é isso. Mas aquilo tem de novo, os motores montados embaixo do assoalho. Se você olhar para o eixo, ele não tem, seria técnico, para quem entende, ele não tem geometria de Ackermann, o conjunto todo gira ali. Então, de novo, é muito, sabe, parecido com um carrinho. Ainda gira, tudo gira, certo, beleza. Você não tem, sabe, você não tem Ackermann, não tem direção, não tem convergência, nem nada disso. Você não tem, sabe, as rodas não se movem independentemente, o eixo inteiro se move. Aposto que é difícil de dirigir. É horrível. Eu dirijo. Uau. É incrível como, quando surgem novas tecnologias, elas meio que tentam encaixá-las na tecnologia antiga. Isso me faz pensar nos carros elétricos de hoje. Ainda fazemos com que pareçam carros a gasolina, como o Tesla, mas não precisa ser assim. Só alguns fabricantes voltaram aos princípios básicos e realmente pensaram: bem, o que você acha? O que você precisa para fazer com que seja como um carro? Interessante como isso funciona. Então a gente vai circulando, quero dizer, também falamos sobre o vapor. Isso, na verdade, é mais um pouco da pré-história britânica. Isso foi na década de 1870, a carruagem a vapor de Grenville. Então, muitas pessoas no início e meados do século XIX estavam tentando criar uma carruagem a vapor prática, em vez de um motor de tração. Sim, então, era uma caldeira vertical de um caminhão de bombeiros. Esse é um motor de 2 cilindros que move a roda traseira e é dirigido pela frente, com o bombeiro sentado atrás.
Coloca carvão na fornalha. Isso sim é engenharia de verdade, não é? Por isso, o Lei da Bandeira Vermelha foi criado nos anos 1860 para controlar isso, assim como os motores de tração. É quando o cara ia à frente com a bandeira. Com uma bandeira vermelha? Porque havia a preocupação de que, sabe, essas grandes máquinas a vapor soltando chamas e fumaça, sim, vapor, iam assustar os cavalos. Que foi o que aconteceu quando o automóvel apareceu. Na década de 1890, o governo britânico aplicou as mesmas regras e disse: não importa. É uma locomotiva, então alguém precisa ir à frente e só pode andar a 4 milhas por hora. Então, em 1896, você tem a lei é revogada, você tem a nova lei entrando em vigor, chamada de Lei da Emancipação, como era chamada. Você libera o terreno, acelera e de repente os carros cruzam o país a incríveis 12 milhas por hora. Vale lembrar que as estradas da época provavelmente só conseguiam mesmo... É parecido com hoje, então a velocidade média deve ter mudado pouco. Se alguém possui um Fiat, este é de 1899 e provavelmente o mais antigo do mundo. Uau! Pertence à Fiat Reino Unido e está emprestado há muito tempo. Foi restaurado em nossas oficinas há anos. Incrivelmente curta distância entre eixos. Não é uma coisinha minúscula? Mas a partir daí, isso evolui e se torna um dos maiores fabricantes de automóveis do mundo. Eu adoro esse assento na frente que fica de frente para o outro. Então é isso. Esse estilo é chamado de vis-a-vis, certo? Então, literalmente, seus passageiros sentariam na sua frente, de frente para você, o que é muito agradável, do ponto de vista social. Não é tão bom para focar na direção. Provavelmente menos. Do ponto de vista de navegação... Passando pelos regulamentos hoje... Você poderia ter um layout comum para um carro... Isso é loucura. Está gostando? 3,5 cavalos de potência, está escrito ali, isso vai ser bem ágil, não vai? Na estrada? E eu prometi para você motos. Sim, então começamos a incluir motos. Então, 1905 Matchless. Legal. E é realmente uma bicicleta motorizada. Porque olha só esse quadro. Olha só, de que é feita essa corrente? Isso mesmo, é uma correia, então a transmissão é por correia. Acho que muitos fabricantes usavam correias de couro ou correntes nessa época. E eu também gosto da suspensão. Sim, rudimentar, coloca um assento e uma mola grandes no selim. O que os freios faziam ali? Ou era suspensão dianteira? Bem, você tem? É isso? Você tem os freios aqui? Sim. São de bicicleta básica, só isso. Você tem freios de bicicleta bem básicos no aro. Então provavelmente não são tão eficazes. Não são muito bons quando está molhado. Uau! Acho que muitos deles eram de transmissão direta, sem embreagem. Ligava, colocava para funcionar, subia e ia embora. E ainda tem os pedais, então você pedalava até... Se conseguisse pedalar, dava para ligar? Sim. Isso mesmo. Era uma mobilete original com 2,5 cavalos de potência. Sim, mas novamente, Matchless. Aí está o início de uma das grandes fabricantes britânicas de motos que continuou, sabe? Se juntou com a JS, virou Associated Motorcycles e, bom, o resto é história. E o resto é história. Olha só essa placa aí, que história é essa? Fico pensando qual era a ideia por trás dessa coisa estranha. Como você coloca isso? Esse sempre foi o problema ao olhar para alguns deles. A Lei dos Automóveis de 1903 entrou em vigor, trazendo números de registro e carteiras de motorista. Mas havia Revistas de motocicleta da época diziam: você precisa exibir seu número, mas como fazer isso em uma motocicleta? Então você tinha que ter na frente e atrás, você. A gente tinha que ter na frente e atrás. Até quando, nos anos 70, não era? Acabar com a placa dianteira foi uma das poucas boas legislações, não foi? Então temos um táxi Unity. Isso tem, quero dizer, um pouco de história interessante. Esse é um táxi de Londres. É mesmo? À noite? Houve uma breve experiência em 1897 com táxis elétricos em Londres, certo? Você acha que é elétrico? Como as coisas voltam, né? Não é, né? Em 1897, o táxi Bursey dos Estados Unidos foi introduzido em Londres, certo? Não durou muito tempo. O problema usual de autonomia, sabe, carregamento da bateria. Então, em 1903, os primeiros táxis a gasolina foram introduzidos em Londres. Naquela época, havia cerca de 14 mil carruagens de aluguel puxadas por cavalos em Londres. Eles introduziram o primeiro táxi a gasolina em 1903.
Com a eclosão da Primeira Guerra Mundial em 1914, havia algo em torno de 7.000 táxis motorizados em Londres. Os táxis puxados por cavalos foram reduzidos de 14.000 para cerca de 1.500. Caramba! Então você tem essa década em que ocorre essa transformação de uma Londres predominantemente com veículos puxados por cavalos, não só táxis, para a ascensão do automóvel. As ruas ficaram muito mais limpas e, presumivelmente, uma redução na quantidade de resíduos produzidos pelos cavalos. Sim, exatamente. Estou apenas olhando o antigo selo de imposto. Sim, não é. Eu não acho terrível. Não é dos piores porque, de novo, isso foi usado nos últimos anos. É um veículo bonito, não é? Hoje em dia, se você fala com as crianças sobre um selo de imposto, elas não sabem do que se trata. Não, eu sei, é chocante mesmo. Tô ficando velho, cara. Vamos dar uma volta. Encontramos outra moto e outro Rolls Royce. Ah, essa é uma beleza, não é? Esse é um Alpine Eagle. Então é outro 4050, mas é, se você preferir, a versão esportiva do 4050, o Silver Ghost. Então Rolls-Royce não é conhecida pelo automobilismo, mas em 1912, 1913, eles competiram na prova alpina. E eles se saíram muito, muito bem. E comemoraram isso produzindo este, que tecnicamente é chamado de modelo de turismo continental. Mas todo mundo chama de Alpine Eagle porque venceu a prova alpina. Então ela é um pouco mais elevada. Ela possui motor mais potente, radiador maior e um pouco mais de altura do solo. De que tamanho de motor estamos falando? Eles têm cerca de 7,5 litros e 6 cilindros. Uau! Qual a configuração? É um 6 em linha? 6 em linha. Um verdadeiro monstro, não é? E sabe, eu acho que isso é... Eu não sou muito fã de carros de luxo grandes. Eu gosto de coisas esportivas. Mas eu já andei nele e ele é lindo. É um carro lindo, lindo. Ele anda bem? É bom? É muito agradável. É muito bom. Sim, é um carro deslumbrante. Tem muito espaço aí dentro, é. Ok, que coisa linda. Eu colocaria entre meus favoritos por ser tão adorável. Bela peça de engenharia, embora o teto realmente lembre um carrinho de bebê, o que é um pouco... No extremo oposto do espectro, é claro, você tem o modelo T, isso mesmo. Então, um carro produzido em massa para, você sabe. Foi o primeiro a ser produzido em massa, não foi? Bem, é o que todo mundo pensa porque Henry Ford introduziu a linha de produção e tudo mais. Na verdade, Cadillac também era grande. Henry Leland, que trabalhou para a Ford na empresa original Ford Motor Company, ou Henry Ford Company, antes de falir, e Henry Ford fundar a nova empresa. Leland saiu e foi um dos responsáveis pela Cadillac, mas a Cadillac era muito forte na padronização. Então eles também têm um argumento. Eu estava incluindo a Cadillac com a Ford no início da produção em massa, mas foi Henry Ford que aplicou a produção em massa com a linha de montagem móvel. E esses carros eram produzidos em todo o mundo. Então, não só em Detroit, mas claro que tínhamos uma fábrica em Trafford Park, em Manchester. Tínhamos, e havia uma em Cork, na Irlanda também. E eles os fabricavam em todo o mundo. Então eles construíram algo em torno de 16 milhões, desses em um período de 20 anos. Você sabe qual era o preço em relação ao salário da época? Era acessível para as pessoas? Bem, eu acho que o preço, isso foi em 1912, vou só conferir. Então, o preço novo era cerca de 135. Certo, o que parece barato, mas um trabalhador qualificado provavelmente ganhava menos de 2 libras por semana. Ok, isso coloca as coisas em perspectiva. Ainda assim, você precisaria economizar bastante, bem mais barato que as centenas de libras de um Rolls Royce. Entendi. Ainda é uma coisa legal, não é? Eu reparei nos pedais, tem C, R e B. Então esses não funcionam como o sistema convencional. Então você tem a embreagem, você aperta outro pedal para selecionar. Eu nunca dirigi esse negócio. É um verdadeiro instrumento de tortura, mas tem embreagem. Se apertar mais, engata a ré. Meu Deus do céu. Ignição e acelerador ficam no controle manual. Não se confunda. Não use nada agora, Dan. Não use isso como veículo de fuga. Você tem alguns carros antigos que ainda têm o acelerador no meio, como o Bentley, por exemplo. O que pode dar errado ao ser criado desse jeito? Você quer parar, mas ele acelera. Isso é um pesadelo. Enfim, outra moto. Mas
Ok, então nessa época talvez você não conseguisse comprar um carro sendo de classe média ou trabalhadora. Talvez você conseguisse comprar uma motocicleta. Por cerca de 50 libras, você poderia ter comprado uma Triumph. Triumph de 1913, 1914. Então, essa moto monocilíndrica de 4 cavalos é o predecessor imediato da moto que eles fabricaram durante a Primeira Guerra Mundial, o modelo H. Certo. Agora, o modelo H foi fornecido aos militares, aos milhares, e serviu em todos os teatros de guerra, na frente ocidental e por toda a Europa. Este aqui não foi restaurado, em condição original e ainda com transmissão por correia. Incrível para a sua idade. Duas coisas me impressionam. O paralama, que é muito prático e protege da lama. As motos modernas deviam aprender com isso. Ele impede que a água e a sujeira atinjam o magneto, o que é realmente importante. Fabricantes modernos, tomem nota. Exato. E o outro ponto é o tamanho da coroa atrás, provavelmente para aumentar a relação de marcha. De novo, é transmissão direta, sem embreagem. Ah, entendi. Isso nos leva à Primeira Guerra Mundial. Vamos analisar as motocicletas após a Primeira Guerra Mundial. Certo. Aqui está algo interessante. Sei que não vimos isso antes. Este é o Neracar. Certo. Essa ideia veio dos americanos. Sempre erramos o nome dele, acho que era Nerarcher ou Nerisha. Foi um americano que projetou esse carro e voltou aos princípios básicos. Certo. Ele queria criar um veículo prático, sem necessidade de equipamentos especiais. Não iria espirrar água, então tudo é fechado. Isso é bizarro. Não é? Mas vem aqui e dê uma olhada nisso. Que tal isso como exemplo de alguém à frente de seu tempo? Direção central no cubo. Veja só. Então você pensa em algo como a Bimota Tese, que hoje achamos que é uma tecnologia super avançada, porque tem direção central no cubo e barras de direção. Eles já faziam isso no início dos anos 20. Nada é novo, não é? Então, eles também foram construídos na Grã-Bretanha. Este era um dos britânicos. E, novamente, a ideia é que você tem esse grande paralama, o motor está todo fechado, não está jogando óleo por aí. Faz muito sentido. Você pode andar nisso com roupas normais. Até chover, é claro. De novo, eu tenho uma certa coisa com táxis, 1921. Mas daí o trocadilho. Nerarcha, Nericar, quase um carro. Ah, Certo. E Mericar. e Nericar. E sim, 70 libras. 70 libras em 1921. Curioso como a direção central por cubo nunca se popularizou, apesar de a termos visto em várias motos ao longo dos anos. E Bimota ainda está tentando. Ainda existem os modelos Tese, e isso já foi tentado outras vezes também, mas nunca pegou. Mas isso separa a direção da suspensão. Sim. Sim, legal. Você reconhece isso? Sunbeam, você já andou nessa. Sim, aquilo era uma fera e tanto para pilotar. Mas é uma coisa linda, linda mesmo. Se ainda não viu, vou deixar um link dos vídeos anteriores em que andei nessa moto, na Harley Davidson e na Royal Enfield. Foram experiências incríveis. Confira lá. Mas acho que dissemos na época que essa moto está aqui por causa da ligação com Graham Walker. Então, Graham Walker, o pai de Murray Walker, que foi piloto do TT nas décadas de 20 e 30 e trabalhou em várias funções para a Sunbeam, Norton e Rudd Whitworth. Ele foi diretor de vendas da Sunbeam e, na verdade, vendeu essa moto no salão de motocicletas em 1924. E muitos anos depois, o cavalheiro para quem ele vendeu a moto voltou ao então Museu do Motor Montague e disse: "Você gostaria que a moto que você me vendeu ficasse em exposição?" E ele deu a moto para Graham Walker exibir no museu. E novamente, as placas ficaram um pouco mais avançadas. Eram chamadas de máquinas de fazer viúvas, não eram? Ou matadoras de avó, ou algo assim, não eram? Quero dizer, Sunbeam, uma grande marca britânica feita em Wolverhampton. O que houve com eles? Eles foram incorporados nisso? A Sunbeam acabou em... Bem, a empresa original Sunbeam, que fabricava carros e motocicletas, foi dividida. A empresa de carros Sunbeam seguiu outro caminho de propriedade e acabou integrando o grupo Rootes. Sunbeam, o fabricante de motocicletas, John Marston Limitada, acho que acabou... Me corrija se eu estiver errado, mas acho que eles acabaram fazendo parte do grupo BSA. Ah, entendi. Certo, interessante.
Por que pagar mais de 100 libras por um suporte de celular se o Apple CarPlay custa cerca de 70 libras, ele oferece música, mensagens e muito mais, é sensacional. Eu mesmo usei um, e sim, acho que é uma escolha óbvia por menos de 70 libras. Clique no link abaixo na descrição e aproveite essa oferta. Então vamos dar uma olhada. Você viu isso da última vez, mas colocamos, este é o período entre guerras. Então Hillman Minx, o carrinho preto no canto, que parece um Austin 7, na verdade não é. É um Datsun. Vamos dar uma olhada nisso então. Um carro bem interessante. Datsun estava em todo lugar na minha infância. Mas, em 1935, este foi o primeiro, provavelmente, o primeiro carro construído no Japão a chegar à Grã-Bretanha. Tão japonês que parece um Austin 7. Não é uma cópia do Austin 7, mas a Austin Motor Company realmente importou este, só para dar uma olhada. Para ver o que os japoneses faziam. Um pouco de engenharia reversa. Sempre diziam que eles estavam verificando infrações de patentes. Provavelmente não estavam. Na verdade, eles só estavam interessados em ver o que os japoneses estavam fazendo. Posso dar a volta pelo lado e dar uma olhada? Sim, só tome cuidado ali perto da Bruf. Acho que eles viram e disseram: interessante, os japoneses estão se esforçando. Muito bem, pessoal. Eles não são uma ameaça para nós. Realmente, as famosas últimas palavras, Jay. Então mas enfim, de novo. É uma coisinha, não é? Eles são uma coisinha, e é muito parecido com o Austin 7, eles definitivamente estavam mirando nesse mercado. Muito bonita a Bruf. Bruf Superior. Quero dizer, nós até demos uma olhada nisso rapidamente da última vez, mas a Bruf Superior chegou a ser chamada de Rolls-Royce das motocicletas. Motocicletas, é. Mas nós temos isso em exibição porque representa esse período dos anos 1930, quando o sidecar era uma opção viável. Se você não podia pagar por um automóvel, ter uma motocicleta com sidecar era uma opção viável para o transporte da família. Veja bem, se você podia pagar por uma motocicleta Brose Superior com sidecar, provavelmente podia pagar por um carro. Esse é o problema. O problema é que em 1936 você precisava de 118 libras para a moto e 28 libras para o sidecar. Mas a SS sem este é o modelo 1150, que era meio mais comum, se é que dá para usar esse termo, para a Brose Superior. Essas valem a pena, a SS. A SS e a SS80 eram as realmente desejadas. Mas os preços da Brose subiram absurdamente. Então quanto você acha que algo assim vale hoje em dia? Na verdade não sei. Temos seguro dela, está em uma lista, mas não lembro qual. Porque eles têm para 40 itens, não tem? Bem, SS sem S saem do país por valores de 6 dígitos, sim. E também tem um sidecar e tanto. É coisa séria mesmo. É adorável, não é? É como um daqueles barcos lindos que você vê no Tamisa. O Alpine Grand Sports. Como já dissemos, esse tubo bonito é o tanque de combustível auxiliar. Ou seja, o passageiro fica rodeado por 1,5 galão de gasolina. Muito bom. Leva a sogra nesse aí. Colocamos o Fusca nos anos 1930. Embora este seja um Fusca de 1953, colocamos ele aqui porque ele conta da história da Alemanha, a ascensão da Alemanha nos anos 1930, e o Fusca seria o carro do povo, que você poderia comprar por assinatura, você pagaria e eventualmente receberia um carro, embora nenhum tenha sido entregue por causa da guerra. A história começa nos anos 30, por isso o colocamos. Um clássico absoluto, não é mesmo? O que nos leva para a próxima moto. Também já passamos pelo Morgan, mas agora a próxima moto. Então entramos no serviço militar na Grã-Bretanha durante a guerra. Isso mesmo. Então, uma Norton 16H Norton monocilíndrica de 500 cc. Algo em torno de 400 mil motos foram fabricadas pela indústria de motocicletas para o exército na Segunda Guerra Mundial. Então, na época antes das comunicações avançadas, antes da internet e antes do rádio, você tinha mensagens circulando pelo campo de batalha por estafetas em motocicletas. Então, o exército tinha 400 mil motos de vários fabricantes, mas a Norton, que na verdade era uma empresa bem pequena, fabricou algo em torno de 100 mil dessas para o exército. Então você vai ver muitas fotos da época em que os caras, quando você olha, pensa que eles estão pilotando uma Norton. Acho que a BSA foi a maior fabricante, fornecendo cerca de 120 mil motos. Certo. E curiosamente com isso, suspensão girder. Garfo girder. E o... Amortecedor. Isso é um amortecedor, não é? Amortecedor de direção.
É básico, mas é o que você precisa no campo de batalha. Não algo cheio de tecnologia, e sim algo resistente. Eu vejo a Royal Enfield agora lançando a nova versão da Pulga voadora. A Pulga, essa é uma moto elétrica. E a proteção nas luzes para fins de blackout. Legal. Quando as motos deixaram de ser monocilíndricas? Porque até agora só vimos monocilíndricas, né? Então, multicilíndricas. Não lembro se vimos isso da última vez, mas temos um protótipo de Royal Enfield de 4 cilindros lá na galeria de motocicletas de 1919. Uau! Beleza, então elas já existiam. Então, monocilíndricas. Mas, quero dizer, os britânicos normalmente faziam monocilíndricas. Mas antes da Segunda Guerra Mundial, a Triumph lançou a Speed Twin. Sim, e assim surge a preferência por motores de 2 cilindros. A Harley sempre teve motores V-Twin. Eram V-Twin, sim? Sim. Legal. Então sim, mas acho que a gente tende a pensar nas motos britânicas como sendo monocilíndricas grandes. Sim. Ah, não consigo passar por esse V-Type. Que máquina absolutamente incrível. Este vai ser o nosso carro em destaque na exposição. Agora, este está emprestado para nós. Faz parte da nossa coleção, parte da nossa coleção emprestada. Mas a ideia é que daqui pra frente, isso provavelmente vai rodar, se me permite o trocadilho. A cada 6 meses, mais ou menos, vamos colocar um novo, um carro diferente aqui, que estará emprestado para nós. Teremos carros interessantes nos próximos anos. A ideia é que ao voltar algumas vezes por ano, sempre verá algo novo. Algo diferente aqui. Acho que o E-Type é excelente para começar. Mas o E-Type é sempre popular. É um clássico, não é? Os preços desses carros subiram muito há alguns anos, depois caíram um pouco, certo? Bem, vários carros clássicos. O mercado de carros clássicos é um pouco volátil, mas realmente caiu. E os modelos anteriores à guerra, em particular, a menos que você esteja falando dos de altíssimo nível, muitos carros pré-guerra perderam valor. Eu também adoro ele nessa cor. Sim, mas todos amam um E-Type. Até o próprio Ferrari queria tê-lo construído. Eu cheguei a dar uma olhadinha no AutoTrader há alguns anos procurando E-Types, mas parei rapidinho, era ridículo. Agora isso aqui já é mais da minha época. Pós-guerra. Então Triumph TR2, ele está aqui justamente porque fala sobre o esforço de exportação do pós-guerra. Então, no período do exportar ou morrer, os gerentes britânicos, os fabricantes, só conseguiam aço se conseguissem provar que estavam exportando bastante. O que vendia bem, especialmente nos Estados Unidos, eram carros esportivos, principalmente MGs, mas carros da Triumph também, porque a história remonta à época em que os soldados americanos vieram durante a Segunda Guerra Mundial. Você via oficiais da Força Aérea dos Estados Unidos dirigindo pequenos carros esportivos e pensando, uau, esses carrinhos fazem curva bem mesmo. Então eles exportam, trazendo-os de volta no fim dos anos 40. Depois, MG e Triumph comercializam carros esportivos nos anos 50 para os Estados Unidos. E a maioria dos TRs e MGs da época provavelmente acabou indo para o mercado americano. Certo. Então é por isso. Eu já vi o TR2 dele. Lembra muito o antigo Hemi Sprite quando ele gosta. Ele ficou com esse visual, sim. O TR2 e o TR3 eram bem parecidos, com faróis saltados, depois começaram a mudar. E aí, quando você chega no TR6 no final dos anos 60, começo dos anos 70, eles já têm um formato mais convencional. E tem essa evolução dos TRs também. E aí o TR7 foi algo criado completamente do zero. Sim, vamos deixar isso de lado. Eu gosto do TR7, mas a gente retoma na história das motos nos anos 50. De novo, fomos para a BSA porque nessa época a BSA é a maior do mundo. É um motor bicilíndrico. Sim, mas temos o maior fabricante de motocicletas do mundo. Uau! A Grã-Bretanha é o maior fornecedor de motocicletas do mundo. A BSA está produzindo motos aos montes, centenas de milhares. O que poderia dar errado? Como os tempos mudaram, hein? Tempos tristes. E você tem uma moto que custava cerca de 200 libras quando nova. É legal. E faz você perceber como a BSA de hoje em dia está fazendo um ótimo trabalho com a releitura retrô deles. Com certeza. E fico impressionado com esse Rover P6 atrás de mim. Por causa disso, Rover 2000... Este carro era adorável, não era? Eles tinham desses, não é? Eles tinham. Isso sim era um carro. A Rover tinha reputação na época, não tinha?
As pessoas falavam sobre a tia Rover porque pensavam no P4 e no P5, que eram grandes, tranquilos, sabe, carros muito conservadores com C minúsculo. Então eles lançaram o Rover 2000, o modelo P6, que tinha freios internos e zonas de deformação para segurança. Sério? Ah, sim. Sim, era muito avançado. É aerodinâmico, quero dizer. Na época, esses carros eram muito desejados, né? Esses são muito desejados. Esses eram os carros desejados por todos. Meu pai queria muito, mas nunca teve um. Como carro da empresa, se você fosse gerente, conseguir um Rover 2000 já era algo e tanto. É, você tinha chegado lá. E então, eles também encaixaram o V8 nele. Então, o Rover 3,5 V8, no qual... Depois instalei o mesmo motor no meu TVR. Era marrom. Sei disso porque tive um vermelho. Normalmente vinham em marrom chocolate, marrom ou bege. Sim, isso mesmo, o bege. O que era aquilo? E outro carro que eu sempre amei. O Cortina. Os pais dos meus amigos tinham esses. Nós só tínhamos um Tramp Herald velho, mas todo mundo tinha um desses, e eu sempre gostei deles. Agora, nós temos um Mark Miro na coleção, mas este é um Mark II. Na verdade, essa é uma adição recente. Cara legal, Paulo. Obrigado, Paulo, por ter doado isso pra gente no ano passado. Uau! É um 1600E, que era um carro bastante desejado na sua época. É lindo, não é? Bela cor. Isso é 70. Então 70 o quê? 72, o Mark III foi lançado, que é um pouco diferente. Também é uma cor bastante incomum. É uma cor padrão. Não me lembro. Esses geralmente são marrom chocolate. Também tem vários amarelos, lembra? E verdes. E verdes. Eles vão adicionar tetos de vinil. O teto de vinil. Bem, o teto de vinil novamente no 1600E. Qual era a ideia do teto de vinil? Quero dizer, isso também era uma coisa engraçada. Nunca tive certeza. Meu pai tinha um Granada com teto de vinil, mas eu nunca tive muita certeza sobre isso. Naquela época, o teto de vinil era muito popular. Mas que coisa linda. Agora eu tenho um 14. Estamos entrando. Bem, lá vamos nós. Agora sim estamos falando. Isso é incrível. Agora, o Capri como o Mustang britânico da época. Então, quando foi lançado, seria o Mustang europeu. Isso é bom, não é? Esse também é um 1.6E. Na verdade, não tinha alta performance, como os modelos posteriores de 3.0 litros e 2.8 com injeção. Mas é isso. E claro, a Ford fazia propaganda dizendo que era o carro que você sempre prometeu para si mesmo. Sim, era um coupé esportivo. Mas continue com a história da motocicleta. Espera aí. Antes de continuarmos, você já viu o novo Capri? Sim. Mais do mesmo. De volta à moto. Vamos falar sobre essa moto. Exatamente. Então, o que temos aqui? Bem, essa Honda C77 Dream de 1967, certo? Na verdade, o cavalheiro que doou isso comprou ela nova em 67, usou por 15, 20 anos e depois colocou no jardim de inverno dele, cobriu e não mexeu mais. Então ela é completamente original. Outra bicilíndrica. Então é aqui que começa a acontecer esse fenômeno das motos japonesas, certo? O Sr. Honda foi à Europa no fim dos anos 50 e visitou várias fábricas, apenas anotando e observando. Como os europeus fabricavam motos. Naquela época, eles estavam fabricando muitas motos pequenas. Pense em coisas como a Cub. Até hoje, a Cub é o veículo motorizado mais produzido do mundo. No fim dos anos 60, lembre-se que ele já corria de moto desde o começo da década. Ele está começando a se aplicar essa tecnologia. Temos aqui uma moto de 200cc que está competindo contra fabricantes britânicos e europeus. Enorme. Produção em massa. Paralama enorme de novo. E na época, era assim mesmo. Você lia os relatos na imprensa e, de novo, era muito aquela coisa de... esses japoneses estão fabricando motos, mas claro que não são tão boas quanto as britânicas. Mesmo que provavelmente elas não quebrassem tanto e provavelmente também não vazassem óleo. Talvez nem custassem tanto. E claro, eles estavam fazendo motos principalmente para o mercado de motos para uso diário. Sim, só um pouco depois, alguns anos depois, no ano seguinte, 68, eles lançam a CB750. Pode-se dizer, dependendo do ponto de vista, a primeira. E é isso. Então a indústria britânica de motocicletas, que não estava prestando atenção. Ela basicamente estava morta naquele ponto. Está meio que morta agora, infelizmente. Certo, passando rapidamente sobre isso para outro assunto que nós... muito mesmo, outro exemplar desejado do mundo dos carros. É um Jensen. Este é um Jensen Interceptor.
Ah, eu pensei que fosse um cimitar. Eu não acredito nisso. Então você Tem um... Você tem um grande Chrysler V8 de 6 litros aqui. Agora, isso está aqui. Isso é dos anos 70. Você está vendo onde colocamos isso nos anos 70. Porque, novamente, esse é o tipo de carro que foi inviabilizado pela crise do petróleo. 73. Não é uma grande surpresa. Esses preços sobem, o preço do petróleo sobe, e de repente ter um V8 grande e esportivo não é tão atraente quanto era alguns meses antes. A Jensen praticamente faliu em meados dos anos 70. É um carro fabuloso. Não era isso que eles estavam construindo, né? Que equipamento incrível. Isso é uma máscara e um carro lindo. Acho o melhor nome de carro já feito. Soa ótimo. De fato, em todos os aspectos. E como você provavelmente sabe, também havia uma versão com tração nas 4 rodas. Na verdade, eu não sabia disso. Havia o FF, o Jensen FF, FF2, que usava tração nas 4 rodas da Ferguson. Então esse carro, esse motor, mas com tração nas 4 rodas. Uau. Muito antes do Audi 4. Que beleza. Pena que faliram. Aqui está a indústria britânica de motocicletas em meados dos anos 70. Então, esta é uma Silver Jubilee Bonneville 750 de 77. Caramba, então é o Jubileu de Prata da Rainha 1977. Eu lembro disso, as cores vermelho, branco e azul são muito estilosas. Mas isso é a Triumph no período de Meriden, quando a Cooperativa dos Trabalhadores estava fabricando as motos. E... Até logo. É uma moto adorável, mas continuam tentando construir o mesmo modelo desde os anos 60 mesmo, com a concorrência japonesa. Então provavelmente não foi um sucesso. Bem, esta era uma edição limitada. Foi para os Estados Unidos, foi para a Grã-Bretanha e foi para a Comunidade das Nações. Mas você está vendendo cada vez menos motos por causa da concorrência japonesa. E eu adoro olhar para isso, porque a Triumph continuou com a Bonneville até os anos 80. Eles lançaram a TSS, a TSX, para tentar manter o modelo por mais tempo. Mas, no final das contas, a Triumph faliu em meados dos anos 80, para ser retomada, como veremos daqui a pouco, nos anos 90 por John Bloor. Parece confortável e bonito. O guidão também é confortável. É bem legal, né? Tudo é acessível, você pode trabalhar nela. Estou impressionado. Lembro do Jubileu de Prata como se fosse ontem. Essa moto parece bem antiga. Estamos mesmo ficando velhos. Você foi a uma festa de rua? Não, eu não fui. Ah, eu fui. Sim, tivemos uma festa de rua na vila. Também teve o ano em que Elvis morreu. Eu lembro bem disso também. Enfim, continuando. Vamos descer. Tem joias aqui. Vamos só passar pelo Anglia e pelo carro que adoro. Cosworth Sierra. Linda! Início dos anos 80, excesso típico da época, com carros de alta performance sendo produzidos. Foi nessa época que aprendi a dirigir. Isso é ótimo, mas não em um Sierra Cosworth. Não, isso era o que você queria. Sim, eu tinha um Escort que não era exatamente igual. Mas isso é uma coisa adorável. E ao lado dele, de novo, isso é de 1990, mas é típico dos anos 80 adorável. Você tem a geração Yuppie, quando as pessoas dirigiam o BMW Série 3. Vamos dar uma olhada lá dentro porque o interior parece adorável. Este é o Cabril. Isso é lindo. Não é? É adorável. Quero dizer de novo, ambos estão emprestados para nós, de coleções particulares. Adorável, mas eu dirigi este aqui para dentro do museu quando ele foi entregue. Legal. Eu tinha esquecido como esse carro é gostoso de dirigir. É adorável. Você entrou de ré com ele? Eu não, muito cuidadosamente. Nós empurramos com muito cuidado. Mas esse aqui é interessante. Alguém gosta de música pop? Esse aqui era do JK do Jamiroquai. Ah, certo. Certo, legal. Ele é um colecionador, não é? Voltando para as motos. Vamos lá. Olha isso. É o primeiro dia, Toner? Este é o Super 3. Certo. Do 394 tem motor de 3 cilindros. Então, John Bloor comprou o terreno de Meriden para reurbanizá-lo. Ele era um incorporador imobiliário. Ele comprou os direitos do nome e de fabricação, montando uma nova fábrica em Hinckley, onde retomaram a produção de motos nos anos 80. Na verdade, não preciso dizer o quanto isso virou uma história de sucesso. Eles ainda fazem motos tricilíndricas incríveis. Mas isso aqui é uma belezinha. Um cara muito gente boa, chamado Steve, doou isso pra gente. É lindo. Acho que ele percebeu que os guidões baixos e a posição de pilotagem estavam um pouco doloridos demais agora.
Então ele veio pilotando até aqui e doou pra gente. Que cor incrível! É lindo, não é? Não é uma cor maravilhosa? E eles ainda fazem de vez em quando uma amarela. Ela realmente chama a atenção. Não chama? Chama sim, é linda. Maravilhosa. Aqui vai uma notícia rápida. Você sabia que a maioria das pessoas que assiste a este canal não está inscrita? É totalmente de graça. Leva só um segundo. Clique no botão de inscrever-se aqui embaixo agora. Faz uma diferença enorme no tipo de vídeo que eu posso trazer para você. Muito obrigado. Acabamos de tirar uma foto disso para a possível miniatura e eu tenho que dizer que me sinto muito privilegiado de sentar aqui. Se você vier ao museu, não sente aqui, tudo bem? Mas que máquina, hein? A Triumph podia lançar uma versão retrô. É lindo, não é? Ela está fazendo a versão moderna disso, mas vamos deixar esse assunto de lado. Então, ao lado dele, você meio que chega ao fim da produção em massa de carros britânicos. Este é um Rover 75. Este é das últimas 2 semanas de fabricação. Uau! Isso é bem no final, nos anos 90. Não consigo me empolgar. É um período sombrio na Grã-Bretanha. Foi mesmo, foi sim. E o nome do Rover? Bem, o nome do Rover meio que... Eu não sei exatamente quem é o dono do nome do Rover, mas continuaram fabricando esses carros na China com o nome Hou, ou algo assim. Certo, eles fabricaram na China por um tempo. Mas este aqui, como diz na legenda ali, é das últimas 2 semanas de fabricação. E o cavalheiro que doou para nós realmente comprou ele. Está com uma milha no odômetro. Uau! E ele guardou, então nunca foi registrado. Funciona, mas nunca foi registrado, nunca foi usado. Nada está vendo ali sem nada. Está impecável. Está lindo lá dentro, não está? Retiro o que disse, por dentro é adorável. Os relógios estão misturados como um Jaguar, não é? E felizmente... Eles também instalaram o motor da BMW. Estavam assim. Sim, é um carro muito agradável de dirigir. Na verdade, retiro o que disse. Fica lindo ali. Mas, infelizmente, este é o fim dos carros de produção em massa, de propriedade britânica. Penso no que houve com o nome Rover. Ainda deve ter valor de marca. Uma grande empresa ficou com ele. Não lembro qual. Uma das da MW. Às vezes, quando estou entediado, olho onde os nomes foram parar e não lembro quem ficou com a Rover, mas alguém ainda tem a marca Standard. Alguém vai ter. BMW. Por exemplo, BMW, além do Mini, acho que eles têm a Riley. Eles podem lançar um Riley a qualquer momento. Não seria legal, seria? Legal. Ah, lá vamos nós. Já passamos por isso na sua última visita, mas Hayabusa, novamente, falamos dos anos 1990 e da disputa para criar a moto mais potente e veloz do mundo. Começou novamente essa corrida armamentista. Eles tinham um acordo de não construir nada acima de 186 milhas por hora, mas acho que alguém devia avisar a Aprilia sobre isso. Porque era 186 e isso era 300 km por hora. 300 km por hora? Mas é claro, antes disso era a Blackbird. A Honda detinha o posto com a CBR 1100RR, a Blackbird. Eu preferia pilotar a Blackbird. Já pilotou as duas? Eu sei que as pessoas realmente adoram essas motos, até formando um legião de fãs. Não considero isso confortável. Não é confortável, é muito pesada pra caramba. Mesmo as modernas de hoje em dia. É bem pesada de manobrar, mas acho o Blackbird legal. Eu acho também. Acho que elas ficam mais bonitas também. Desculpa. E então, vamos passar para o mundo moderno e algo um pouco alternativo. Então temos o Honda Insight, que na verdade eles estavam um pouco à frente do Toyota Prius, trazendo-o ao mercado como o primeiro híbrido a gasolina. Ah, isso é um híbrido, não é? É um híbrido a gasolina. Sim, é uma coisinha engraçada, não é? Tem uma seção da Tesla lá em cima. Só para não esquecer das 2 rodas, essa aqui é emprestada da Maving. Sei que você já dirigiu. Eu já andei em uma dessas, sim. Então a Maving nos emprestou essa para a exposição. Essa é a RM1S, que eu acho que é... Ótima motinha para o dia a dia. Eu acho que é uma ótima moto para o dia a dia. E também é bem bonita. Elas são lindas, mas muito caras. Eu pensei. Gostei muito de andar nessa moto legal, tenho que admitir. Ah, o que é isso? Isso é um Volkswagen XL1. Parece muito parecido com... É maravilhoso. Se você viu Jerry Anderson OVNI nos anos 70, acho que o comandante Straker dirigia algo bem parecido. Então, isso é uma coisa com um visual legal. Este é um protótipo de produção. Eles construíram 250... Eles mantiveram 50 para avaliação, venderam 200 para clientes selecionados. Certo? Só para testar a tecnologia. Você tem câmeras retrovisoras? É. E as portas se abrem. Não era asa de gaivota, né? São do tipo tesoura.
Então, se você comprasse um desses, basicamente assinava um termo dizendo que não venderia sem a permissão deles e não deixaria nenhum outro fabricante ver a tecnologia. Sério? E o cavalheiro que nos deu isso, novamente, ele conseguiu permissão da Volkswagen para doar ao museu. É uma coisa muito bonita de se ver. É realmente uma coisa linda de se ver. Isso, quero dizer, isso volta para a Volkswagen, para a manutenção e para ser reprogramado. É tudo alta tecnologia. Então é um híbrido a diesel. É isso mesmo? Ah, eu sei. E em um certo momento ele tinha o recorde de carro mais econômico do mundo. Eu acho, o carro mais eficiente em consumo de combustível do mundo. Sério? Porque isso eu lembro de um carro movido à energia solar que parecia muito com esse, com um teto movido à energia solar. Você também conta com esse formato aerodinâmico. Existe um formato aerodinâmico ideal. Faça um. Volte a contar. Assim, é isso. É quase como um perfil de asa. Você pode diminuir seu coeficiente de arrasto. E, na verdade, isso também puxaria para baixo, para o chão, por causa da área de baixa pressão. Eles só precisam informar que 250 foram produzidos, 200 vendidos. Acho que há poucos no Reino Unido. Me pergunto por que não continuaram. Parece ótimo. Deve ser muito bom. Era um protótipo. E aí, claro, de repente o diesel também ficou menos atraente. Sim. Então a tecnologia híbrida continuou avançando. E então, isso é algo legal. Na verdade, fechamos um ciclo, pois agora falamos sobre carros elétricos. Aqui está um carro elétrico de 1901, por isso ele está aqui junto com todas as coisas modernas. Porque não há nada de novo nos elétricos. Este é um objeto muito frágil e antigo, mas é um Columbia. Era um carro americano. Isso mesmo. Vendido na Grã-Bretanha como City and Suburban. É um carro elétrico, com bateria grande embaixo e motor elétrico. Cerca de 48 km de autonomia. Uau! E este aqui foi realmente propriedade da família real. A rainha Alexandra costumava dirigir isso pela propriedade de Sandringham. Uau! Olha o estado dessa capota agora. O couro. Isso não é negligência, isso é... Conversei com um especialista em couro. Isso é o couro se deteriorando. O processo de curtimento não foi feito corretamente na época. Não é por negligência nem nada assim. É simplesmente o que acontece com couro antigo. Isso ocorre devido ao red hot, que deteriora o couro quando o curtimento não foi ideal, levando à decomposição ao longo do tempo. Então, felizmente, isso se deve ao processo de curtimento da época e à idade do couro. Uau! Bem, eu acho que... Eu provavelmente estaria bem desgastado quando tivesse 130 anos de idade. Vamos ver como estará nossa pele quando envelhecermos. Que exposição fabulosa. Obrigado por mostrar tudo, Patrick. É um prazer. É bom te ver de novo. Bem-vindo de volta. É ótimo tê-lo aqui. Mas isso mudará, evoluirá e coisas vão se renovar. Sempre que vier, verá algo diferente. E se as pessoas quiserem saber mais informações sobre isso, onde elas devem ir? Você pode acessar o nosso site, que é... www.nationalmotormuseum.org. Isso mesmo. Ou você pode conferir o site de Beauty. Então, Beauty é o site principal, o site inteiro, a casa, toda a atração para visitantes, todo o Museu Nacional do Automóvel, se você quiser saber o que está acontecendo no museu em si. Só arranhamos a superfície aqui em Beauty hoje, mostrando só parte da grande coleção. Foi um passeio incrível. Com a chegada do verão, traga as crianças, faça um piquenique e aproveite o dia. Obrigado. Patrick, um ótimo passeio de moto também. É verdade. Obrigado, Patrick. De nada. Preciso interromper porque há uma exposição incrível aqui. Olha, esses carros de Fórmula 1 parecem muito familiares. Você estava me contando agora há pouco sobre isso, mas quando fui ao Festival de Velocidade de Goodwood, eles tinham um tipo de exposição parecida. Então, todo ano, se você nunca foi ao Festival de Velocidade, todo ano eles erguem uma grande estrutura, por falta de uma palavra melhor, em frente à Goodwood House. E a empresa que faz isso é a mesma que instalou isso aqui há cerca de 25 anos, eu acho. E é uma coisa de aparência impressionante, mas você está dizendo que tem um pequeno problema com... Manter os carros limpos é manter eles limpos. As coisas ficam empoeiradas. Tem gente entrando e saindo, portas abrindo e fechando, gente entrando e saindo o ano todo, tempo seco. Então você precisa chamar um especialista em acesso por cordas para limpar eles. Que trabalho legal, irmão. Então não faça isso em casa. Não.